A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 5 da revista de adultos CPAD do primeiro trimestre do ano 2020. Essa lição traz como título a unidade da raça humana. Bem, essa lição é uma lição que deixou aí algumas dúvidas. Eu já postei um vídeo comentando ela, passando por cada tópico e subtópico, e cada tópico e subtópico usando o slide. Esse vídeo foi postado na segunda-feira, eu sempre posto no começo da semana, e agora eu estou gravando o vídeo de destaque. O vídeo de destaque, eu procuro saber quais são as principais dúvidas com relação à lição. Então eu mando mensagem no WhatsApp, leio os comentários do vídeo anterior e tento juntar as dúvidas. Depende muito da semana. Essa semana eu fiz baseado mais em dúvidas mesmo. Perguntei para a lista de transmissão, perguntei para o pessoal quais eram as principais dúvidas, quais tópicos eu deveria me aprofundar um pouco mais para gravar esse vídeo. Agradeço quem respondeu as minhas mensagens, quem comentou no vídeo anterior, porque a junção de tudo isso, a união de tudo que vocês falaram é que me deu base para eu estudar um pouco mais a fundo e fazer esse vídeo aqui comentando com uma profundeza um pouco maior alguns tópicos da lição. Então essa lição ela é uma lição bem interessante, que tem alguns tópicos fáceis e outros mais complicados, e realmente algumas coisas precisam ser mais explicadas aqui. Começando pelo título, eu particularmente não gostei muito desse título. A palavra raça, raça, ela praticamente deixou de ser usada no meio científico. A maioria dos estudiosos, seja da área biológica ou sociológica, antropológica, não usam mais a palavra raça com relação ao ser humano. E é justamente isso que eu vou comentar no tópico 1. Aqui no tópico 1, o que eu vou destacar no tópico 1 é o 1.2, que fala assim, a unidade racial do ser humano, que eu falei de racismo na aula anterior. Eu até comentei que os racistas, eles não vão para o céu, eles não são salvos. E algumas pessoas falaram, como assim compromete a salvação? Eu vou explicar isso de forma um pouco mais profunda aqui. Porque o que acontece? A raça, quando a gente fala de raça em termos biológicos, é uma diferença genética que deixa com que um ser vivo seja um pouco bem diferente do outro. São da mesma espécie, mas tem uma diferença genética grande que define um pouco algumas características físicas desse ser vivo. Por exemplo, cães e gatos. Quem gosta de cachorros, conhece as raças, sabe que são bem diferentes. Alguns são bem grandões, crescem muito, outros são bem pequenininhos. Então a diferença genética é muito grande. Então são raças diferentes. Agora, quando a gente traz isso para o ser humano, não existe diferença genética grande. Você pegar uma pessoa muito branca, dos olhos azuis, e uma pessoa muito negra mesmo, bem negro mesmo, a diferença genética é insignificante, não tem. A diferença genética não existe praticamente. A diferença genética de um ser humano para outro é de 0,1%, mais ou menos, que define alguns traços. Isso que faz eu ser diferente de você. Eu sou moreno, você é moreno, mas nós somos diferentes. Então a nossa diferença genética, a diferença genética de uma pessoa morena para uma outra pessoa morena é bem pequenininha, é só para definir os traços. A diferença genética de uma pessoa branca para uma outra pessoa branca é bem pequena. É a mesma diferença de uma pessoa branca para uma pessoa negra. Tipo, presta atenção, a diferença genética de um branco para um branco e de um branco para um negro é igual, não tem. Não tem. Os dois brancos não são tão idênticos a ponto de diferenciar muito do negro. Não existe raça humana. Os seres humanos são diferentes em etnia, na questão da cultura, a região que vive, mas raça humana não existe. A questão da cor da pele do ser humano é mais uma adaptação ambiental. A cor da pele escura é mais adaptada à questão do sol, local quente. Então a região da África que pega sol o ano inteiro, é quente, ali a cor da pele escura é mais adaptada para aquela região. Já a região ali da Escandinávia, o norte da Europa, que é muito frio, por exemplo, as pessoas brancas são mais adaptadas, não tem necessidade de ter muita melanina na pele, então a pele não precisa ser escura.
vida. Então isso é mais questão ambiental, não tem nada a ver em um ser superior ao outro. Então Deus cria o ser humano de forma igual, idêntica, não tem diferença. Em termos biológicos também não tem diferença, isso já foi comprovado. Então não existe um ser humano superior ao outro em hipótese alguma. A questão do racismo que existe hoje, ela existe por causa da escravidão, com relação à cor da pele, por exemplo, racismo com relação à cor da pele. Então existiu isso por causa da escravidão, a escravidão começou com os portugueses em 1444, algumas fontes dizem 1433, quando os portugueses começaram a pegar africanos e levar para Portugal para escravizar lá. E depois, quando descobriram a América, então toda a América, tanto norte, central e sul, os portugueses começaram a trazer ali, não somente portugueses, mas os ingleses, franceses, holandeses, começaram a trazer negros da África, com esse conceito de que eles eram bárbaros, eram inferiores, e aí colocaram eles como escravos aqui na América. E depois que aboliu a escravidão, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, já estava passando da hora, em 1888, os negros foram jogados à margem da sociedade, foram desprezados, e aí cresceram. A população negra cresceu hoje muito mais do que a população branca no Brasil, por exemplo, e a gente vê que, devido a eles terem criados nessa situação à margem da sociedade, sofreram muitos preconceitos, e também devido à escravidão sofreram muitos preconceitos, e surgiu esse conceito de que eles são inferiores e criou-se o racismo. Então, até mesmo essa palavra racismo é uma palavra recente, surgiu em 1902, num livro francês, num livro científico, usou a palavra racismo em 1902. Depois, em 1936, devido ao nazismo, os ingleses criaram essa palavra, começaram a usar essa palavra, né, para representar aquilo que Hitler estava fazendo. Então, quando Hitler considerou a raça entre aspas, né, que não existe raça ariana, os alemães superiores às outras raças, então foi usado essa palavra racismo para se referir a isso que Hitler estava fazendo. Então ele considerava superior aos outros, principalmente em relação aos judeus, aos negros. Vários povos sofreram com esse racismo de Hitler. E isso é um mal, é resultado do pecado, esse tipo de pensamento em achar que um ser humano é superior ao outro, seja por qual for o motivo. Então, no caso de Hitler, era os alemães superiores aos outros povos, principalmente em relação a alguns, mais especificamente, e aqui no Brasil, enfim, hoje em várias partes do mundo, em relação à questão das pessoas negras. Mas isso é fruto do pecado. Então, quando a pessoa tem um sentimento racista, ela está longe de Cristo, ela está longe do Evangelho, ela pode estar na igreja, ela pode estar cantando, ela pode estar louvando, ela pode estar falando o que for, fazendo o que for na igreja, ela está longe de Deus, ela está tendo o mesmo sentimento no coração que Hitler teve, né? Então Hitler, com esse sentimento racista de superioridade, fez com que Hitler matasse mais de 6 milhões de pessoas, judeus, negros, dentre outros. Então é um sentimento totalmente fora do cristianismo. Racismo não deve ter no coração de quem diz que é salvo em Cristo Jesus. Racismo não deve existir. Tá? Isso aí é fruto do pecado, resultado da maldade humana, não tem nada de científico, nem de cristão, não tem base bíblica para esse tipo de comportamento. Então deve ser extirpado do meio cristão, não do meio do cristão, mas do mundo inteiro. Racismo não existe. Tá? Não deve existir, não vou dizer que não existe, ele existe, o racismo existe, mas ele não deve existir. E raça não existe esse conceito de raça aplicado ao ser humano, que isso fique bem claro. Por isso que eu não gostei muito do título da lição, a unidade da raça humana, poderia colocar a unidade dos seres humanos, enfim, outro título melhor, mas enfim, já está aí, está feito, né? Seria até bom você comentar sobre isso e fazer uma pesquisa mais profunda aí em alguns textos na internet sobre essa questão das raças. Continuando aqui a nossa lição ela trata de vários pontos, assim, uma coisa que ficou também muito estranha é a leitura bíblica em classe, que não se encaixa no contexto da lição. Se você lê a leitura bíblica em classe, parece que não se encaixa muito. Talvez ficaria mais interessante se ele colocasse a passagem de Gênesis que fala da Torre de Babel, que é o tópico 2 da
lição. Mas o escritor da revista, não sei porquê, ele colocou a passagem de Atos 17, de 22 a 28, que não é comentado dentro da lição. Infelizmente, não é comentada essa passagem bíblica, então eu aconselho você que é professor da EBD, dar uma lida e tentar abordar, mas eu acho que não encaixa muito dentro do propósito da lição, é o meu ponto de vista. É uma lição temática que, se você observar, a maioria das lições temáticas, elas têm uma leitura bíblica em classe que muitas vezes não é usada dentro da lição, e isso acaba confundindo muitos alunos e professores. Eu estou preparando um curso para professores da EBD que eu vou falar disso, então quando eu lançar esse curso você vai ficar sabendo aí. Continuando, no segundo tópico, que fala da unidade linguística original da humanidade, aqui entra a questão da Torre de Babel, da divisão das línguas. Então, o escritor da revista, qual o propósito dele aqui? Ele é mostrar que todos os idiomas vieram de um só. Tá, vamos lá. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, que houve a confusão das línguas. A questão das línguas é uma questão bem complicada, porque assim, hoje, eu fiz uma pesquisa, eu até coloquei aqui, deixa eu ver se está fácil aqui para eu ver, que existe cerca de 6.900 línguas atualmente, outras fontes dizem 6.700. É bem difícil a gente fazer essa conta, tá? É bem difícil fazer essa conta. Aqui, ó, a fonte que eu peguei aqui, eu peguei duas fontes diferentes. Essa aqui fala 6.700, aproximadamente, idiomas. E esses 6.000 idiomas, algumas pessoas podem pensar assim, eles são falados por muita gente, e algumas pessoas podem pensar que eles foram criados, todos eles, na Torre de Babel. E não é bem assim. Não é bem assim, porque um idioma, ele é fruto de um desenvolvimento histórico. Eu falei isso no primeiro vídeo e vou falar de novo. Alguns idiomas não existem mais, morreram, deixaram de existir. Outros idiomas que existem hoje não existiam no passado. O português, por exemplo, essa língua que nós estamos usando aqui para nos comunicar, ela não existia há muitos anos atrás, há 1000 anos atrás. O português não existia. O português foi um fruto do desenvolvimento da língua latina, o latim. Então o latim deu origem ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano, ao romano, esqueci agora. Enfim, são as línguas que desenvolveram a partir do latim. Essas línguas, e o latim pode ter sido fruto do desenvolvimento de uma outra língua. Então, a língua ela vai desenvolvendo. Então Deus, quando confundiu as línguas ali na Torre de Babel, ele pode ter criado uma certa quantidade de idiomas. Não necessariamente os 6.700 que existem hoje. Pode ter criado, por exemplo, 1.000. Não sei, eu estou chutando aqui. E a partir dessas aí, as outras línguas se desenvolveram. Foram se misturando e foram desenvolvendo. E os estudiosos conseguem pegar um grupo as línguas, que são parecidas, e fazendo análise meio que retrocedendo, e descobrem os troncos linguísticos. Então existem vários troncos linguísticos. Eles conseguem dizer, essas línguas que aqui desenvolveram a partir dessa, essas desenvolveram a partir dessa, por exemplo, o inglês, o alemão tem o mesmo tronco, o português e o espanhol tem o mesmo tronco, e assim vai. Então existem muitas línguas que têm vários troncos linguísticos. Então de alguma forma Deus confundiu as línguas, ali surgiu vários idiomas e eles foram desenvolvendo. Só uma curiosidade, aqui no Brasil, por exemplo, tem cerca de 200 idiomas falados. Então, desses 200 idiomas, 180 são praticados por índios. Então são idiomas que a gente nem sabe. 200 idiomas no Brasil, sim, 200 idiomas no Brasil. Línguas indígenas que estão morrendo. Tem línguas indígenas no Brasil que tem um falante, 2 falantes, porque toda tribo já esqueceu, já não fala mais, e só tem aquele cacique, o mais velhinho que fala. Então os estudiosos vão lá, copiam as palavras, montam o dicionário para não deixar a língua morrer, pelo menos para deixar um registro da língua. Mas é muito comum uma língua morrer quando um povo deixa de existir, é exterminado às vezes, ou o pessoal começa a aprender outra língua e esquece a língua anterior. Mas enfim, é só uma questão de curiosidade mesmo para saber sobre as línguas. Apesar de ter muitas línguas, milhares de línguas, né, 6.000 e poucas, tem muitas línguas, cerca de 1.000 idiomas hoje são falados por 100 falantes. Está aqui, ó, cerca de 500 idiomas, corrigindo, 500 idiomas tem uma média de menos de 100 falantes. Então são línguas que estão praticamente morrendo, deixando de existir, só 100 pessoas falam ela. Então é bem, enfim.
Vamos lá, continuando aqui essa questão das línguas, eu acredito que o que fica aqui é que, tanto na Bíblia quanto na ciência, eles conseguem saber que as línguas tiveram uma única origem, né? E continuando para o nosso terceiro tópico, o terceiro tópico fala assim, em Cristo todos somos um. Esse tópico aqui foi o que o pessoal mais mandou, pedindo para comentar de forma mais profunda. É um tópico que fala de duas principais doutrinas, que é a martiologia e a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A martiologia estuda o pecado e soteriologia estuda a salvação. Então você que é professor de EBD deve estudar essas doutrinas da teologia sistemática. Eu aconselho você a comprar um livro de teologia sistemática, fazer um curso de teologia sistemática. Eu vou lançar um curso para professores de EBD que vai falar disso, então vai ter aulas sobre as doutrinas. E aí o que acontece é, quando a gente estuda esse tema, a gente vai falar do pecado. No tópico 1.3, o escritor da revista falou assim, unidade psicológica do ser humano. Muita gente ficou com dúvida aqui, só porque os versículos que ele usa falam do pecado. Então, o argumento do escritor da revista é que toda a humanidade pecou, todos pecam. Só que, do meu ponto de vista, não encaixou muito bem sobre essa unidade psicológica. Eu realmente não entendi muito bem o que ele quis dizer com unidade psicológica e citando versículos que falam do pecado universal, pecado de todos os seres humanos. Então, ficou muito confuso. Esse tópico aqui, se eu fosse ministrar, eu não vou ministrar essa lição na igreja essa semana, mas se eu fosse ministrar na igreja, eu acredito que eu pularia esse tópico, porque eu não vejo muito fundamento para ele. A não ser que aqui você comece a explorar um pouco a questão de que todo ser humano se emociona, todo ser humano ele pode se alegrar diante de algumas situações, entristecer diante de outras, isso independente de onde ele estiver, isso acontece. Então, pode trazer alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, se ele está falando de pecado, a gente puxa para o tópico 3. Vamos falar do tópico 3, que fala realmente dessa questão do pecado, né? O pecado universal de Adão. Primeiro, o que é o pecado, né? Eu vou definir aqui o pecado de acordo com o livro de Teologia Sistemática do Wayne Grudem. É uma definição que ele faz, mas é padrão, mais ou menos, aí no meio evangélico. Fala assim, pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Então, quando o ser humano quebra a lei moral de Deus, de alguma forma, então ele coloca ato, atitude ou natureza. Então, se você pensa, Jesus falou, se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, você simplesmente teve um pensamento. Se você pratica o adultério, você também pecou. E por natureza, porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa devido ao pecado de Adão. Então, o pecado, ele se opõe diretamente, o que é bom, ao caráter de Deus. Então, Deus é santo, ele é todo-poderoso, santo, criador de todas as coisas, fez todas as coisas, e Deus, ele exige das suas criaturas uma vida íntegra, porque pecar fere a santidade de Deus, fere tudo aquilo que é bom, que Deus criou que é bom. Então, o pecado é um mal no universo, né? Vamos falar dessa questão do pecado universal, a culpa herdada de Adão. Romanos 5,12, vamos ler o texto de Romanos 5,12, que é citado aqui na lição. O 5,12 fala o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo vai colocar aqui nesse versículo que o pecado entrou no mundo por um só homem, e o resultado do pecado foi o quê? A morte, certo? O resultado do pecado foi a morte. De Adão até Moisés não tinha lei. Falou assim, não tinha lei. Se não tinha lei, então como que as pessoas pecavam? Se o pecado é uma transgressão à lei de Deus. Aí Paulo usa o primeiro argumento aqui, de que essas pessoas morriam. A morte reinou de Adão a Moisés, como resultado do pecado. Isso significa o quê? Que mesmo sem a lei, o povo morreu. Por quê? Porque eles estavam contaminados com o pecado de Adão. E o resultado do pecado é a morte. Morte física e morte espiritual. Morte espiritual, separação de Deus. Morte física, quando a pessoa morre realmente fisicamente. Tem a ver com separação também.
ela se separa. Então, o resultado do pecado continuou operando, mesmo sem Deus ter dado a lei, até mesmo porque Deus colocou a lei no coração do homem. Isso vai estar escrito no capítulo 2, versículo 15. Fala assim, ó: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui, o povo que pecou de Adão até Moisés sem a lei, pecou por quê? Primeiro, herdaram essa culpa pelo pecado de Adão e o resultado disso foi a morte. E segundo, que eles tinham uma lei no coração deles. E mesmo tendo a lei, não tendo a lei escrita, mas tendo a lei no coração, eles transgrediram a lei. Os judeus tinham a lei escrita e os gentios, de certa forma, tinham e têm até hoje a lei moral de Deus no coração. Então eles transgridem a lei de Deus da mesma forma. E não saem impunes disso, eles sofrem a consequência do pecado. O que acontece agora? No versículo 18, versículo 19, do capítulo 5, voltando aqui para o capítulo 5, isso aqui é uma análise do capítulo 5 de Romanos, você vai ter que estudar esse capítulo. Fala assim, ó: pois como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E aí se você colocar aqui, ó: porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, que no caso de Adão, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então aqui eu já estou comentando todo o tópico 3, viu? Todo o tópico 3, o pecado universal, as consequências e a solução para o pecado, que é o tópico 3.3. Então, o critério de Deus foi o mesmo. Olha, por um só, toda a humanidade se tornou pecadora. Da mesma forma, por um só, que obedeceu e viveu uma vida de justiça e morreu pelos pecados, todo mundo que crê se torna justo. Todo mundo que crê tem vida. Então, Deus usa o mesmo critério. Assim como por um todo mundo peca, assim também por um todo mundo é justificado. Claro, todo mundo que crê. E aí a questão toda é que colocar Adão como representante da humanidade, muitos podem questionar isso, né? Muitos podem questionar, porque Adão pecou, nós somos culpados do pecado de Adão. Mas assim, de certa forma, mesmo se Deus não tivesse imputado, colocado em nós o pecado de Adão, imputado é justamente isso, né? Imputar, colocar algo cometido por um, jogar no outro. Se Deus não tivesse imputado em nós o pecado de Adão, nós pecaríamos do mesmo jeito. E nós estaríamos condenados do mesmo jeito, porque nós somos pecadores. Todo mundo pecaria do mesmo jeito, mesmo sem a imputação do pecado de Adão. Então, e aí quando veio a justificação em Cristo Jesus, como que seria essa justificação? Então a justificação acontece também por imputação. Quando nós cremos em Jesus como Salvador, é como se os nossos pecados tivessem sido lançados em Cristo e a vida de justiça de Cristo imputada em nós. É por imputação também. Então a vida de justiça, a vida de santidade de Jesus é imputada naquele que crer nele, isso por meio da fé. Então nós somos pecadores por natureza, nascemos no pecado, praticamos pecado a nossa vida inteira, mas por meio da fé em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação, a redenção, o perdão dos pecados, livramento da condenação e a esperança da glorificação, que um dia nós seremos glorificados, tudo isso por meio da fé em Cristo, porque a partir de agora Deus olha para nós com uma lente, como se Cristo estivesse na frente e a vida de Cristo de santidade é imputada em nós, porque Deus não nos vê mais como pecadores. Quem está em Cristo, é claro, quem está em Cristo está protegido totalmente dessa natureza pecaminosa. Natureza não, vou colocar assim, da condenação do pecado. Porque mesmo crente, nós temos ainda a natureza pecaminosa. Mesmo crentes, nós ainda podemos errar, ainda existe essa possibilidade de falhar porque nós somos falhos. Mas nós estamos em Cristo, temos que ter fé em Cristo e crer nele e pedir perdão dos nossos pecados. Toda vez que falhamos, que erramos, nós recorremos a quem? A Cristo, porque pelo nosso próprio esforço, isso não é possível ter perdão dos pecados, mas por causa do sacrifício dele, por causa do que ele fez, ele pagou o preço, ele viveu uma vida de santidade, então ele paga o preço dos nossos pecados que nós cometemos o tempo todo e
ainda imputa em nós uma vida de santidade, onde Deus nos enxerga agora de uma forma diferente, como santos. Mas tudo isso em Cristo, estando em Cristo, não pelo nosso próprio esforço. Eu não sei se você conseguiu compreender aí, mas a ideia aqui desse tópico é justamente mostrar isso, que a humanidade como um toda é pecadora por causa de Adão. Todo mundo cometeu pecados durante a sua vida, mas da mesma forma que por causa de um, todo mundo se tornou pecador, por causa de um, todo aquele que crê pode ser salvo. Então essa é a ideia desse tópico. Espero que não tenha ficado confuso, mas aqui é um assunto que fala de salvação e eu acredito que seja a melhor parte dessa lição, onde você pode apresentar para a sua classe a doutrina da salvação, falando da fé, salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos ainda acham que a salvação é por meio de obras, porque é bonzinho, tem que fazer boas obras, praticar. Claro, as boas obras, elas são resultado da salvação. Quem crer vai praticar boas obras, elas estavam reservadas por nós, como dizem em Efésios 2, 8, 9 e 10. Então, a salvação por meio da fé em Cristo Jesus para a prática das boas obras, né? Mas tem gente tentando se salvar por boas obras. Isso não vai acontecer porque nós somos pecadores por natureza. Herdamos de Adão a culpa pelo pecado, somos pecadores e precisamos de Cristo, porque nada que nós fazemos por aí vai resolver o problema do pecado. Somente Jesus vai resolver o problema do pecado. Então essa mensagem de salvação ela tem que ser levada para a igreja, mesmo que todo mundo já seja crente, mas todo mundo precisa reforçar sobre isso, aprender mais sobre isso, e vai que alguém não se converteu ainda. Entenda que a salvação é pela fé em Jesus, por causa da vida que ele levou, o sacrifício dele e, claro, também a sua ressurreição. Não podemos deixar Jesus na cruz, devemos lembrar que ele ressuscitou e hoje ele reina lá no céu de glória e reina também em nosso coração. Amém? Nossos corações, melhor dizendo, né? Amém? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou encerrar aqui e qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp, a gente está aí aberto para discutir alguns temas e também você pode deixar o seu comentário aí nesse vídeo, você pode curtir, compartilhar, né? Estamos aqui toda semana postando esse conteúdo para você, para trazer um esclarecimento melhor da lição. A paz do Senhor, até a próxima aula.